Seja muito bem-vinda. Obrigada, Regina. Tudo bem? Tudo bem. Vamos mudar? Estamos combinandinho, Não é? doutora. Diz que é a cor da moda, né, o verde? Não é? Vamos falar sobre trombose. Exato. Esse aparelhinho é aquele que mede o fluxo sanguíneo? Isso, esse aparelho é o Doppler e ele serve para a gente ver os vasos mais profundos, né? A gente vê os superficiais, mas o objetivo é ver os profundos. E é através dele que a gente faz o diagnóstico da trombose. Passando o aparelho? Isso, eu vou te mostrar. Então a gente vem com esse aparelhinho, né? A gente está muito igualzinha, a blusa é quase o mesmo modelo, doutora. E aí você vai colocar nas pernas ou nos braços. Nos braços vale também? Também. Ah, doutora. E aí você vai ver a presença. Deixa eu ver se eu consigo Quer fazer no meu? para você. Acho que é mais fácil. Quer fazer no né? meu? Peraí, porque assim, aí a doutora é muita coisa para ela administrar. Deixa eu virar aqui um pouquinho só. Licença, vai. Regina. Vou vontade. colocar aqui. Ó, então a gente vê, vou mostrar aqui pra vocês, ó, um vaso aqui. Não sei se os meninos vão conseguir pegar aqui a imagem. Mas esse vaso está indicando o quê? Olha só, esse aqui é uma artéria, por exemplo. Então aqui a gente consegue ver tanto as veias quanto as artérias. Deixa eu só fazer uma coisa. Os meninos estão conseguindo ver? Baixar mais aqui? Eu tô com dificuldade de ouvir. Aqui, tá bom? Aí, pronto. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui pra você. Aí agora deu certinho. Vamos lá então, doutora, então, perdão. Aqui, ó, imagina, ó, aqui eu vou te mostrar um dos vasos, né? Então esse aqui que tá piscando pra gente é uma artéria, tá? E aí a gente vai ver tanto a veia quanto a artéria. A veia tá um pouquinho mais escondidinha aqui, não sei se os meninos vão conseguir pegar com a imagem. Olha lá na tela, tá dando pra Olha ver lá sim, na doutora. tela, tá vendo? Ali bem na pontinha. Olha lá, Deixa eu ó. mudar aqui um pouquinho. Ó. Ah, sim, tá ótimo. Tá vendo? Isso. Então aqui é possível ver tanto as veias quanto as artérias. E através desse exame a gente consegue investigar a presença de trombo para verificar se esse paciente tem uma trombose ou não. Como é que tá aqui? Tá tudo bem. Através, às vezes você tem alguns exames de sangue, mas o que é definitivo, que a gente diz, esse paciente tem trombose, é através desse exame. Então é um exame não invasivo, nada. Não machuca, não dói, não tem picadinha, nada disso. E você faz a avaliação bem rápido. E com isso dá para fazer o diagnóstico se tem trombose ou não? Exatamente. Tá. A gente vê tanto as veias quanto as artérias, dá para ver os dois. No caso da trombose venosa, a gente vai avaliar as veias, né? Tanto as veias dos braços, das pernas. Então, qualquer veia pode evoluir com um quadro de trombose. Então, fez no braço, não quer dizer que todas as veias e todas as artérias estão bem. O que está bem é o que foi examinado. Exatamente, é o que foi examinado. Então, a gente faz, por isso que é preciso de uma avaliação com um especialista para fazer uma avaliação bem detalhada. Geralzinha. Exatamente, exatamente. Tá. As meias maravilhosas. Ai, doutora, eu vou pedir ajuda que eu não consigo fechar sozinha. Lá. As meias maravilhosas, e elas evoluíram a tal ponto que eu tô vendo que tem até uma aqui com renda. Com rendinha, exato. Olha que graça. Hoje as meias são cada vez mais bonitas, mais finas, então não tem. Sim, tá bom doutora. assim? Tá bom. Hoje as meias são cada vez mais bonitas, mais finas, então tem coloridas, né? Essa aqui é a masculina, por exemplo, ela imita muito bem. Que os homens tinham muita vergonha de usar, né? É mesmo? As meias. Olha. Então ela imita muito bem a meia masculina, tem até o caneladinho. Essa que tá na minha mão, eu preciso mostrar. Que ela é de compressão? Ela é de compressão. Ó, e ela tá cada vez firminha. mais transparente, né? As meias estão cada vez mais transparentes. Então aquela história, a vovó que usava, ficava igual perninha de boneca por ser muito grossa. Acabou. Hoje já acabou. Essa então cada vez mais de compressão? É de compressão. Ela é de compressão. Doutora, é bonita, né? Linda, fina. fininha. Exato. E aí existem também as coloridas, né? A para atividade física, existe também para o braço. Então, quando o paciente tem trombose no braço, que a gente chama de braçadeira, então é usada a compressão no braço. Então, também tem as meias para tratar no braço também, quando esse paciente... E as tradicionais continuam, porque quem gosta e está acostumado... Continua. Pode usar. Tá. Para a atividade física, qualquer pessoa pode usar ou também precisa de indicação, assim como as outras? Sempre a gente passar com o cirurgião vascular para fazer o exame, ver qual a meia melhor para o seu caso, né? Hoje a gente tem várias quantidades de meias disponíveis no mercado e cada uma com sua compressão. Então é importante passar com o cirurgião vascular para verificar qual tipo de meia, qual o tamanho da meia, se vai ser aquela que vem até a coxa ou aquela que vem até abaixo do joelho, que no caso são essas, ou se vai usar a meia inteira. Né? Então é importante passar por essa avaliação para definir qual tipo de meia que você vai usar. E a compressão também. A compressão, pois é. Existem compressões menos graduadas, vamos dizer assim, mais leves, e existem compressões mais altas, cada uma para o seu quadro. É sempre uma indicação médica. Sempre indicação Por médica. exemplo, essa meia é muito linda e tal, mas a gente que é mulher sabe,
É desconfortável ela aqui. Sim, então sim. é para uma ocasião especial e tal. Sim, sim. No mais... Mas, dependendo da doença, essa pode ser usada no dia a dia. Mentira. Pode. Dependendo da doença, esse tipo de meia, paciente vai usar no dia a dia. Olha. Então, paciente que às vezes tem uma doença venosa, fica muito tempo em pé, usa saia, que é uma meia mais bonita, pode usar ela sem problema. Então, realmente é uma indicação médica. É uma indicação médica. E aqui eu estava vendo essa daqui, também imita muito. Essa é masculina? Essa é masculina. Imita não, reproduz, né? Vamos Sim, falar. essa é própria para viagem. Correto. Né? Essa aqui também é própria para viagem. Ela tem uma compressão menor, é uma meia para prevenção. Deixa eu ver, esse cinza é só... É só o detalhe acabamento. mesmo, só acabamento. E aí você tem essa meia, que ela também é usada para viagem, né? Que tem uma compressão menor como uma prevenção. Nossa, para viagem é maravilhoso, porque Sim. o pezinho vai ficando inchado, Vai, né? você chega com aquele pezinho bem inchado, ainda mais viagens mais longas, né? É um desconforto. Com certeza, com certeza. E esses cremes, doutora? Esses cremes, lembrando que a pele, quanto mais bem hidratada, menor o risco de feridas, menor o risco de lesões. A pele muito seca vai levar à presença de feridas, porque você causa microfissuras na pele. Coça muito e aí você abre feridas. Homens e mulheres, né, doutora? Qualquer um dos dois. E esses cremes, eles foram desenvolvidos para tratamento de pele. Para prevenir os sintomas, tratar os sintomas da doença venosa, os sintomas da dor, sensação de peso, cansaço. Eles não tratam a doença venosa, eles não tratam as varizes. É para conforto. Então, são vários tipos de creme que hoje tem no mercado, esses são só alguns exemplos. E todos eles são desenvolvidos com esse intuito de dar mais conforto, de hidratar a pele. Ele é bem gostoso. Tem um cheirinho cânfora, bem... Tem um pouquinho, alguns têm. E aí você tem essa sensação de frescor. Exato. São para tratar os sintomas, né, esses cremes. E eu posso usar nas pernas e nos braços? Pode usar sim. Então hoje a gente já tem cremes desenvolvidos para o tratamento nas pernas, para aqueles pacientes que têm muitos sintomas, né? Ou paciente que já teve a trombose ou que tem a doença venosa, se sentirem mais confortáveis. E no frio piora, né? Piora, no frio tende a ficar mais ressecado. Esse bem fluido, vamos ver esse. Esse aqui é um pouquinho também, mais... todos bem fluidos, ó. Eu tenho dó de ficar gastando, mas eu vou mostrar a textura para o pessoal. Ó, esse aqui é um pouquinho mais concentrado, ó. Ele tem cor? Tem, mas ele não deixa cor, tá? É do componente dele. Então, ó. Um pouquinho mais para... Esses são mais... parece loção. Mais loção. E esse creme? Sim, esse creme. Esse também é loção. Tá. Tanto faz, aí é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Normalmente a gente indica em consultório, né, dá aquelas os exemplos que ele pode usar, como usar. Daí, por exemplo, às vezes a paciente tem muito edema, muito inchaço na perna, pode fazer a drenagem linfática usando eles também, para dar aquele conforto, aquele alívio, né? Aquela drenagem linfática clássica, aquela bem suave, é recomendado. Bem feitinha. Exatamente. Que não é luxo, é qualidade de vida mesmo. E ajuda a tratar os sintomas, lembrando sempre disso, você vai estar tratando os sintomas. A doença é somente, aí você vai passar por uma avaliação para ver se vai ser cirúrgico, não cirúrgico, qual o melhor tipo de tratamento para o seu caso. A gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive com mitos e verdades e perguntas do pessoal de casa. Me dá um minutinho, doutora? Claro. Tá chique, hein, com esse cabelo. Gostou? Muito. Todo mundo fala. Doutora Tatiana, vamos aos mitos e verdades? Vamos. Sobre trombose. É mito ou verdade que quem tem varizes corre mais riscos de desenvolver trombose? É verdade, Regina. A trombose é uma das doenças que mais mata, né? E muitas pessoas não falam ou não sabem com relação a isso. Mas é uma das doenças que mais mata. Ela precisa realmente ser tratada, né? Quando diagnosticada, e tratamento rápido, né? A trombose ela pode ser causada ou por um problema no fluxo do sangue, ou por um problema no sangue, ou uma tortuosidade na parede do vaso. E no caso, as varizes, como o vaso vai se tornando cada vez mais tortuoso e dilatado, vai levar a essa lentificação do fluxo e a essa dificuldade do sangue passar. E com isso, você tem um maior risco de trombose realmente para quem tem varizes. É mito ou verdade que não dá para prevenir a trombose? É mentira. Graças a Deus. É mito. Tem que se prevenir, sim. Então, assim, paciente que tem varizes, paciente que faz uso de anticoncepcional, né? Então, tem varizes e faz uso de anticoncepcional, procurar o seu ginecologista, procurar o seu cirurgião vascular para saber se realmente há necessidade de fazer uso dessa medicação pelo risco que você vai ter aumentado. Pacientes que fumam,
né? Então, o tabagismo, ganho de peso, sedentarismo, alimentação? Tudo isso. A alimentação também. Se você tem uma alimentação saudável, você vai ter menos sobrepeso, menor risco de trombose. Mas tem gente que não tem sobrepeso, mas que não é saudável. Sim, isso tudo por causa exatamente, por causa da alimentação. Às vezes tem gente que é muito magrinho, mas só come sanduíche, pizza. Não tem nada a ver com saúde. Exatamente. Então, manter uma alimentação adequada é importantíssimo. Maravilha. É mito ou verdade que a trombose só se forma nas pernas? É mito. É igual eu mostrei, lembra da braçadeira? Então, ela pode se formar em qualquer veia do corpo. Como é que fica no braço? Igualzinho nas pernas? Igualzinho nas pernas. Você tem um lugar para colocar o polegar, ela vem até aqui, então mantém o movimento das mãos e você coloca no braço todo. Não, a trombose fica com a mesma aparência? Perdão, a mesma aparência. O principal sintoma da trombose, inchaço. Normalmente ela acomete unilateral, então vai acometer um braço ou uma perna. Em casos raros pode acometer os dois. E vai ter muita dor. Então os sintomas são os mesmos, mas também o braço vai ficar bem inchado. Sente igual as pernas, o braço pesado, uma certa coceirinha, uma coisa. Sensação de peso, um cansaço também pode vir, né? Porque você está acometendo as veias, mas a principal é o inchaço. Lembrando que nem todos os casos, é raro, mas pode acontecer, nem todos os casos você vai ter os sintomas. Então, tem muito paciente que chega em pronto-socorro, às vezes ou com um leve desconforto nas pernas, um leve inchaço, e aí quando vai descobrir tem trombose. É trombose. Na medicina nada é definitivo, né? É o corpo da gente. Isso, então... nem nunca, nem sempre, né? Aquela balança. É mito ou verdade que trombose pode causar úlcera varicosa e feridas na pele? Exatamente, pode sim. A trombose, ela vai cometer os vasos e com isso esse vaso vai se tornar doente. Ela pode, com o tempo, esse vaso recanalizar, que a gente diz, né, esse trombo dissolver, mas ficar como se fosse um cano sujo, as paredes ainda dessa veia suja, ou pode recanalizar totalmente, mas esse vaso perder a função como era. Então, você vai ter um refluxo de sangue, né? E com isso, você vai ter aquele inchaço, com isso você vai ter uma pele mais ressecada, daí a importância de manter a pele bem hidratada. E você pode levar, assim, à formação dessas úlceras varicosas e que são de difícil tratamento, né? Além do que compromete muito a mobilidade, né? Qualidade de vida. Exatamente. A trombose é um problema local? Pode comprometer outros órgãos? Pode. Você pode ter em qualquer veia do corpo, pode acontecer a trombose. Mas o principal fator da trombose, né, o principal fator de risco, vamos dizer assim, nem diria risco, desencadear da trombose, é que esse trombo, que às vezes é formado na perna, ele pode ir navegando pelo nosso sistema circulatório e chegar até o pulmão. Quando ele chega até o pulmão, aí você vai ter um tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar, perdão. E aí é o TEP, o famoso TEP, que é o que vai levar ao óbito. Mais uma. É mito ou verdade que o tratamento das varizes previne o surgimento de trombose? É verdade. Se você tratou as varizes, aquela veia que está lentificando o fluxo de sangue, que está tortuosa, que você aumenta a chance de ter uma trombose, você vai realmente prevenir a trombose. Hoje muita gente acha que, não, para tratar as varizes eu só preciso operar, só tem como tratar com cirurgia. E é mentira, hoje você tem como tratar em consultório, tem várias formas de se tratar. Como evoluiu, não, doutora? Muito, porque muito. Era um drama. Antigamente era só aplicação, a famosa aplicação ou cirurgia. Hoje a gente tem várias técnicas que são utilizadas em consultório, que a gente pode utilizar para poder tratar as varizes, sem, às vezes, e mesmo aqueles casos são cirúrgicos, o paciente interno de manhã vai embora no final do dia, sai andando do hospital. Com excelente resultado. Com excelentes resultados. E resultados duradouros, porque antes era essa queixa também, né? Aí eu trato, volto. Hoje a gente, com essas técnicas, consegue tratar e dar um resultado mais duradouro para os pacientes. Temos perguntas do pessoal de casa. Vamos na sequência? Vamos. Então vamos lá. Pergunta da Letícia. É comum crianças terem vasinhos nas pernas? É sinal de algum problema mais sério? O principal fator da doença venosa é o genético. Então, se tem pai ou mãe com doença venosa, tem uma chance de ter os vasinhos. Óbvio, tem vários tipos de vasos e aí a necessidade de passar por uma avaliação para ver que tipo de vaso é aquele ali. Mas aí não é o pediatra, aí vai no vascular. Vai no vascular, exato. Perdão, porque às vezes, imagina, porque às vezes alguns pacientes têm os vasos mais aparentes. Sim. Tem pessoas que têm os vasos mais aparentes. E aí a necessidade de ver se esse vaso é doente ou não. Perfeito. Né? Tem algumas pessoas que têm realmente os vasinhos, mas às vezes é por o que a gente diz de fragilidade capilar, são os vasos mais frágeis.
mas nem sempre são vasos doentes. Então, a necessidade de passar por uma avaliação. Não é porque eles estão aparentes que normalmente que pode ter algum problema. Exato. E o contrário também, né, que a doutora falou. O contrário também. Nem todo, às vezes, aquele vasinho que você está vendo ali é a pontinha do problema. Muitas vezes você tem um vaso mais profundo conectado naqueles vasinhos. E aí é necessário tratar esse vaso mais profundo para tratar os vasinhos, que é o que está nutrindo esses vasinhos, que é o que você está vendo ali. A gente sempre diz que os vasinhos são a ponta do iceberg, são a ponta do problema. E nem sempre, igual você disse, os vasos aparentes são os vasos doentes. Eu dou muito exemplo do halterofilista. O halterofilista tende a ter os vasos mais aparentes. É até aflitivo. Exato, mas não quer dizer que aqueles vasos são doentes, porque ele tem uma taxa de gordura corporal muito baixa e esse vaso tende a ficar mais aparente ali, principalmente pessoas que fazem muita atividade física, né? Mas não quer dizer que ele seja ruim. Tá. Mais uma pergunta. Da Maria Cecília. Vi bastante gente comentando que depois da Covid podemos ter problemas de circulação. Qual é a relação entre Covid e o aparecimento da trombose? O Covid, ele gera um processo inflamatório exacerbado. E esse processo inflamatório também atinge a parede dos vasos. E aí você tem aquele desequilíbrio tanto no sangue quanto na circulação que vai gerar trombose. Então, sim, alguns casos de Covid cursaram com trombose e em muitos casos com o TEP também, né, que é aquele que vai para o pulmão, aquele trombinho que vai para o pulmão. Então, tivemos vários casos que realmente o paciente teve trombose ou pós-Covid ou durante a Covid. Continuam aparecendo os casos, ainda doutora? Sim, alguns casos, menos, graças a Deus, né? Mas ainda temos alguns casos, sim. Que desafio, né? Muito, muito. Que desafio, nossa. Mais uma, da Lucimara. A pílula anticoncepcional realmente causa trombose? Sim. O anticoncepcional pode levar sim. Antigamente até se achava que quanto mais baixa a dose do hormônio, você tinha menos risco de ter trombose. Não. Independente da taxa do hormônio, você tem risco de ter trombose. E aí você tem que avaliar, né, o custo-benefício de usar a medicação. Pessoas que têm fatores de risco na família ou que já teve algum episódio de trombose é totalmente proscrito, né? Então, realmente, o anticoncepcional, ele leva uma fragilidade da parede do vaso e desequilibra as enzimas que fazem o equilíbrio da anticoagulação e da coagulação do sangue. Essa é uma conversa que eu tenho que ter com o meu ginecologista ou vale procurar um vascular? Os dois. Eu digo sempre que os dois. Primeiro com o ginecologista para ver realmente se tem necessidade e aí você passa para o seu cirurgião vascular, vê se tem algum acometimento mais grave e aí os dois alinhados custo-benefício para ver se mantém ou não o uso da medicação. É uma questão que merece uma atenção, sim, né? Com certeza. Merece um olhar mais cuidadoso. É mais comum do que a gente imagina. Exato. Paciente chegar em pronto-socorro, em uso de anticoncepcional, você vai ver não tem nenhum outro fator de risco, mas só uso anticoncepcional, pacientes jovens. E aí você vai ver por causa da medicação. Eu não sou alarmista, assim, acho que a gente tem que ter muito critério antes de fazer exame, antes de procurar médico, mas a gente também não pode ser negligente com a própria saúde. Então, tem umas questões que eu acho que vale a pena um cuidado, né? Sim, com certeza. Acho que vale. Tão bonitinho esse pezinho, né? Né? Próxima pergunta, da Valquíria. Tive trombose há 2 anos. Quem já teve trombose tem mais chance de ter novamente? Sim, você vai sempre ter aquela, vamos dizer assim, uma cicatriz, né? Então, sempre é importante, olha, vou passar por um procedimento cirúrgico ou vou começar outro tipo de medicação. Avise o seu médico, eu já tive uma trombose. Mas, então é um fator relevante. Sim, com certeza. Então, você vai ter sempre aquilo ali marcadinho e tomar cuidado. Então, às vezes acontece de operar um paciente que já teve trombose e aí você vai tomar todas as medidas para prevenir que o paciente tenha um novo episódio de trombose. Então, sempre avise qualquer um dos médicos, dos especialistas que você for passar, se você for fazer uma cirurgia. Tem que avisar. Tem que avisar. Avise que você já teve trombose. Tem relação com a idade, trombose? Normalmente, os pacientes mais idosos e mulheres tendem a ter mais episódios de trombose, né? Mas não quer dizer que sejam só esses pacientes. Igual eu te falei, paciente jovem chega em pronto-socorro com uso anticoncepcional, paciente de 20, 23 anos com trombose. Às vezes com um estilo de vida que não é adequado, né? Hoje em dia as pessoas estão esquecendo muito, né, de atividade física, de cuidar da saúde. Crianças, a gente vê um dos fatores de risco para
Para doença venosa e obesidade, a gente vê crianças obesas, né, que não fazem atividade física, que só ficam na frente da TV jogando. Então, isso tudo, com certeza... Porque teve uma geração mais jovem do que a minha, recentemente, que era muito ligada à qualidade de vida, à saúde, a não fumar e tal, mas ficou para trás, né? Precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar. Mais uma pergunta da Sandra. A minha mãe teve trombose e ficou internada por 2 semanas. Eu tenho algumas varizes nas pernas. A trombose pode ser hereditária? O que preciso fazer para prevenir? Sim, a trombose pode ser hereditária. Daí a necessidade de investigar o porquê que a mãe dela teve varizes. Teve trombose. Foi por causa de uma cirurgia? Ou desenvolveu do nada? Ou pílula? Ou foi após um câncer? Né? Pacientes com câncer também tendem a desenvolver mais trombose. E aí fazer uma investigação na família, nos filhos. Isso a gente tem como descobrir através de exames que a gente faz no sangue. Um dos exemplos é a trombofilia. Ela pode ser hereditária ou adquirida. E aí você tem um desarranjo, né, nesse equilíbrio dos fatores pró e anticoagulantes no sangue, que aí levam à trombose. Então é necessário investigar a mãe dela, ver o porquê que foi essa causa, investigar os filhos, e ela diz que tem varizes, né? Sim. E tratar essas varizes, passar com cirurgião vascular para ver. Ouvindo a doutora falar, eu tenho a impressão assim, de que é um assunto muito sério, precisa de investigação, mas não precisa de urgência. Não. Estou errada? Não, não está errado, não está errado. Você vai procurar, no caso, sintomas de trombose, dor, cansaço, sensação, inchaço na perna. Um inchaço de início súbito, uma dor de início súbito, procure o pronto-socorro. Tem pessoas que ficam ali com aquela dor na perna durante dias, e não faz nada, quando chega no pronto-socorro tem uma trombose, e aí, às vezes, em alguns casos, até é necessário internação. Então, assim, não é alarmante, mas procure quando você tiver os sintomas, isso é importante ficar muito bem definido. Começou com sintomas na perna, procure um pronto-socorro, procure o seu cirurgião vascular. Varizes nunca vai ser urgência, Regina, mas precisa tratar. Ótimo. Né? Precisa de tratamento. Ou no caso da moça, né, que assim, já tem o episódio da mãe, ela tá com varizes, então assim, não é urgente, mas quanto antes melhor. Exatamente. Tá. Mais uma pergunta, da Juliane. É normal a perna inchar depois da trombose ser tratada? Sim, é muito comum acontecer. O que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O paciente tem a trombose, forma o coágulo ali dentro da veia. E é igual eu te expliquei, esse coágulo ele pode dissolver parcialmente ou totalmente. Só que às vezes elas têm umas válvulas. Essa válvula ela abre, o sangue passa de volta para o coração e ela fecha. Lembrando sempre que a função da veia é justamente isso aqui, ó. A função da veia é levar sangue do pé para o coração, então ela trabalha contra a gravidade. Quando você tem a trombose, esse coágulo ele pode dissolver parcialmente ou totalmente. Ou ficar presinho na parede. Exato, mas lesionar essa válvula. Então sempre o paciente vai ter refluxo, né? Então vai ter esse retorno do sangue que deveria ir para frente, ele volta. Com isso você vai ter dor, sensação de peso, cansaço, inchaço. E aí tem muitos pacientes que mesmo depois de tratado, evoluem com esse quadro de inchaço pós-trombose, sim. Tem mais uma perguntinha minha pessoal. E grávidas? Grávidas têm que tomar muito cuidado, principalmente no final da gestação e após, no puerpério, né? Após o parto, também tem risco de trombose. Ai, então não é porque tirou o bebê, sim, não é porque tirou o bebê que você vai ficar despreocupada, tem risco sim de desenvolver a trombose no puerpério. Nossa, porque depois do parto a vida é uma loucura, né? O primeiro mês você acha que nunca mais vai voltar para a terra. Exato. Quando que a grávida deve falar, não, peraí, isso é mais urgente do que o bebê, eu vou ver isso agora? Começou a grávida não, a mãe. A mãe. Começou a perna inchar, tá doendo, tá sentindo muito desconforto na perna, procure o seu ginecologista, procure o pronto-socorro. Comunique. É normal o inchaço durante a gestação, principalmente finalzinho da gestação e pós-parto. Mas a dor não é algo normal, não é algo comum. E principalmente, se esse inchaço estiver mantendo, procure também. Então, para investigar, olhar desde os vasos um pouquinho mais acima para baixo, para ver se teve algum episódio de trombose ou não. Maravilha, eu conversei com a doutora Tatiana Lozada, que está no Instagram como DRA. Doutora, DRA Tatiana Lozada, do jeito que fala com S, Lozada. Ouvindo, parece que é com Z, o Lozada, mas é com S. Tatiana Lozada, essa simpatia que veio aqui conversar conosco. Obrigada, muito obrigada. Regina. Saúde. Sempre. Até breve.